Todos esses anos que eu morei na Europa, tocando basseton, né, clarinetes históricos, estudando e também tocando clarinetes históricos e basseton, foram anos em que o Requiem era muito próximo. Né? Todo clarinetista histórico, né, que tem um basseton toca muitos Requiems, né? Especialmente, né, na época de finados, novembro. No Brasil eu toquei apenas uma vez o Requiem, né? E então era um sonho poder montar o Requiem com um grupo histórico. E o Conjunto de Música Antiga existe já há 17 anos. Né? A gente vem desenvolvendo esse trabalho, vem crescendo lentamente, mas em 2012 a gente ganhou um impulso enorme com uma compra de instrumentos que foi autorizada pela reitoria da USP. E nessa compra vieram vários instrumentos de música antiga, o que deu uma substância ao conjunto que era impensável anteriormente. E entre os instrumentos que chegaram para o conjunto, vieram instrumentos como as sacabuchas, por exemplo, né, o órgão portativo, né, todos um set inteiro de cordas, com arcos clássicos e barrocos. Né, e com isso a gente conseguiu pensar pela primeira vez em montar uma obra clássica, do classicismo, digo, não barroca, né, como a gente sempre esteve fazendo, mas também uma obra clássica. E aí, né, a ideia do Requiem reapareceu. Bom, desde a compra dos instrumentos, o Requiem teve que esperar ainda alguns anos, porque de você ter os instrumentos até você ter músicos capacitados a tocar os instrumentos também é um passo. Depende de convênios, parcerias, empenho dos próprios músicos, né? Músicos que estejam dispostos a se dedicar a instrumentos antigos. Né? E no caso do Requiem, especialmente, né, a presença de 2 bassetons, de um par de cornos de basseto, que não é uma coisa muito simples, né, e que aconteceu esse ano. Na Argentina, né, a minha colega argentina, Angélica Meza, comprou o seu basseton e agora temos um par. Na América do Sul inteira, né, somos nós duas. E ela também, essa compra, ela está exatamente nesse espaço entre a chegada do instrumento e a partida da Angélica, porque agora ela vai para a Europa. Então, o momento de fazer o Requiem era esse, a gente não podia deixar de passar esse momento tão especial, né, e tão ansiado. A primeira vez que foi feito aqui no Brasil foi na estreia da obra, em 1818, com o padre José Maurício regendo e a música completada pelo Neukomm, Sigismund Neukomm, que estava radicado no Brasil. A versão do Neukomm, do Requiem, porque o Requiem é uma obra incompleta, né? Mozart morreu antes de completar a obra e várias tentativas de se completar a obra foram feitas. A mais conhecida de todas é do Franz Süssmayr, que é o que a gente vai executar. E é uma obra muito emblemática, né? Por muitos motivos. Pela própria escrita, é uma obra dramática. Ela veio num momento muito especial da vida do compositor, que foi exatamente o final da vida dele. Mas talvez tenha tido uma aura, uma atmosfera muito romantizada a respeito dela, porque se criaram muitos mitos ao redor do Requiem do Mozart. Então, primeiro foi deixado incompleto porque ele morreu antes. A encomenda da obra foi uma encomenda anônima, então ele não sabia para quem estava escrevendo. E os autores românticos é o material que eles precisavam para criar um romance, né, uma história a respeito disso tudo. Na verdade não era, a encomenda era de um conde para a morte da esposa dele, tinha acabado de falecer, então ele ia fazer uma missa de Requiem e queria uma obra de um compositor como Mozart, que já era de grande prestígio. E criou-se essa aura de que ele estava escrevendo o próprio Requiem, de que ele foi envenenado, ele morreu. E a nossa tentativa de fazer esse Requiem, olhando o manuscrito, a partir do manuscrito, reconhecer o que é da caligrafia do Mozart, o que é da caligrafia do Süssmayr, o que é da caligrafia do Stettler, e com os instrumentos
para os quais ele pensou a sonoridade naquela época e não os instrumentos que hoje a gente tem modernos. Então, eu acho que tudo isso é uma tentativa também de resgatar uma verdade histórica que a gente nunca vai conseguir chegar, mas é uma tentativa de pesquisa também, de descoberta, de tentar imaginar como essa música realmente soou na cabeça daquele gênio, né? O Basseton especificamente, como ele é um clarinete não em si bemol e lá, que são as afinações comuns, mas em fá, é um clarinete mais grave, né? Ele tem esse som mais escuro, mais aveludado e então, né, segundo o pensamento do século XVIII, né, era um instrumento maçônico por excelência, né? Ele tem essa simbologia e o colorido da música maçônica. Então, todas as obras de caráter maçônico do Mozart incluem o Basseton, por exemplo, né, a música funeral maçônica e o Requiem, que não tem nenhum instrumento agudo entre os sopros, né? O Basseton é o mais agudo. No século XVIII, né, os instrumentos eles não são feitos em fábrica, eles são instrumentos feitos manualmente e eles são empregados segundo as circunstâncias, né, específicas. Eles têm o poder assim de oradores, né? Então, quando você escolhe uma instrumentação, você tem um sentido muito claro em mente, né? Os instrumentos de sonoridade escura são esses, né, o corno de Basseto, ele é considerado o corno branco, existe o corno branco, o corno escuro, né? Existe toda uma relação simbólica que aparece não só no som, como na composição, como na própria aparência do instrumento, né? Não é só a funcionalidade que conta, né? Acho que quando a gente assiste um Requiem, assim, todos os instrumentos são um deleite de ver, né? As sacabuchas, mesmo onde não se vê, né? Mesmo onde o instrumento segura, elas são todas desenhadas com figuras de anjos, figura de leão, figuras, né? Figuras de elementos que são próprios né, do significado da sacabucha, né? Anjos, né? Leões, né? Acho que é muito apropriado, né? Mesmo onde não se vê, né? Eu acho que isso é muito forte, né? Pensar assim, por que, né, o lugar onde não se vê, ele é decorado? Não é, porque ele funciona como uma metáfora. No momento que você segura aquela sacabucha que é um leão, ela é um leão. E você é o domador de leão que toca, né? E aquela outra sacabucha tem um anjo, a sacabucha contralto ela tem um anjo. E você é o anjo do Apocalipse, né? Ele é o anjo do Apocalipse que toca aquele Rex tremendo. Eu acho que isso é forte para o músico e isso é forte para o público, é muito bonito. Sob o céu,